Stella Sept Online. Bem, esse jogo ele tem uma história um pouco confusa, mas até que bem simples e clichê. Os seres humanos, eles evoluíram até um certo ponto utilizando magia e tecnologia. E com a magia e tecnologia, eles expandiram o seu império para todo o universo. Porém, seres misteriosos, conhecidos como Tarzarets, começaram a atacar os seres humanos. E isso meio que danificou uma das colônias, e meio que esses Tarzarets espalharam meio que o caos sobre o Império Humano, fazendo assim que os seres humanos perdessem parte, tipo assim, da civilização mesmo. E você, agora como protagonista dessa história, você tem que enfrentar os Tarzarets em um planeta. E nesse planeta você vai, tipo, matando monstros e upando e fazendo as missões, até que um certo momento você zera o jogo e fica muito forte. Só que se você não prestou muito bem atenção, esse jogo nunca explica o que são os Tarzarets, da onde vieram os Tarzarets. E depois, o jogo, ele fala que a humanidade, ao cair no desespero, fez um pacto com essas tal estelas, essas esferas de energia que ficam em volta dos seres humanos, para que eles possam, tipo, utilizar uma espécie de poder mágico que, tipo assim, fazem com que eles tenham poder suficiente para enfrentar os Tarzarets. Só que, de onde vêm essas estelas? De onde vieram os Tarzarets? Da onde vem a magia desse mundo? Bem, esse jogo tem um belo e grande vácuo de informações. E você pode falar: Lincoln, nossa, você é muito burro, cara. É claro que se você jogar as missões no jogo, ele vai explicar pra você o que significa. Não, o jogo não explica pra você em momento nenhum o que é as coisas que estão te atacando. Na verdade, existe tipo missões e história dentro do jogo, só que ela é totalmente à parte do que tá acontecendo. Eles nunca param exatamente pra te explicar o que tá acontecendo nesse jogo. Então é isso, meus amigos. Pega uma pipoquinha, senta na cadeira, que eu vou te contar uma das histórias mais interessantes e oculta que eu já vi em um jogo. Tipo, após você ver até aqui o vídeo, primeiro você começa a imaginar: mano, por onde que você começa nesse jogo? Bem, primeiramente, esse jogo ele é gigantesco. E como eu disse anteriormente, o jogo tem sim um modo história. Um modo história no qual você joga, né? E você vai ganhando alguns pontos de experiência, algum pouco de ouro, e vai revelando o modo história. Então, o modo história desse jogo, ele é bem simples de explicar. Existe uma humana que tem uma estela corrompida, e meio que você vai fazendo missões, até que um momento você enfrenta essa humana que tá com uma estela corrompida, você vence ela, depois você vai para os últimos mapas, mata os mini-boss que tem nesse mapa e acabou o jogo. Tipo, basicamente você finalizou o modo história. E isso é um grande problema, porque não responde às perguntas que a gente tinha feito anteriormente. Então o modo história só deixa você com mais dúvidas ainda do que está acontecendo. Então o primeiro pontapé inicial que a gente tem que dar para a gente entender tudo o que está acontecendo é primeiro entender a nós mesmos. Sim, a nós. Em momento nenhum da gameplay e do jogo inteiro, nós, os jogadores e os outros jogadores, são referidos como humanos. Sim, nós nunca somos chamados como humanos. Os status dos personagens, nos mapas, na história, nunca nada refere a gente como humanos. Referem-se apenas a gente como soldiers, soldados, alguém na qual tem a obrigação de matar os monstros, matar os Tarzarets e proteger a humanidade. Mas proteger a humanidade de quê? Porque, tipo, a gente nunca avança nisso. Tipo, não existe humanidade, existe apenas soldiers.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os Soliders, eles não são seres humanos. Uma coisa que colabora com essa teoria é não haver cidades no jogo, nem aldeias e nem nada do tipo, nada referente à habitação dos humanos em lugar algum, apenas postos de batalha. É claro que eu não ignoro que isso pode ser apenas mais um erro dos desenvolvedores, mas isso é um ponto no mínimo curioso. Tipo, a humanidade existe, mas só existem Soliders, só existem soldados, não existem humanos comuns vivendo vidas comuns. Só que daí você me questiona, ok Lincoln, se eles não são humanos, o que os Soliders são? No que isso se encaixa na história? Bem, é bem simples, eles são seres artificiais. Uma espécie de receptáculo, ou armas mesmo, feito apenas e unicamente para matar. Os humanos, eles eram vilões. No mapa de Ambrosia Gravel, existem algumas bandeiras referentes ao Império Humano, com uma espécie de mapa com todos os planetas que eles possuíam controle no passado. É claro que aquilo era apenas um símbolo. Eu acredito que os humanos controlavam vários e vários planetas. E nesse mesmo mapa a gente encontra um robô gigante, uma tecnologia antiga abandonada. E mais para frente em Clear Desert a gente encontra algumas colônias de monstros. E alguns monstros são do bem nesse jogo, enquanto outros são muito, mas muito do mal. Eles só avançam para te matar, como se eles estivessem com rancor só de te ver. E alguns monstros possuem escudos, alguns monstros possuem armas, alguns monstros falam a nossa língua, outros não, outros já preferem mesmo só te atacar. Então, guarda a informação que os monstros são inteligentes e possivelmente existem outros monstros inteligentes em outros planetas também. Então beleza, a gente tem a informação que os humanos eles eram uma raça muito evoluída, que os humanos eles tinham uma hegemonia sobre a sua galáxia e eles tinham uma força militar muito forte, além de usar ciência e magia para aprimorar suas habilidades e ficar ainda mais fortes. Então, onde que os humanos teriam tido a sua queda? Bem, o que acontece é que os humanos eles tinham controle de vários planetas. E vocês lembram das estelas? Então, existem seres, tipo, como se eles fossem seres astrais, que aqui eu vou chamar apenas de celestiais. Os celestiais, existem alguns que são do bem, que a gente tem o conhecimento, a gente consegue enfrentá-los para aprimorar nossas habilidades quando a gente vira aquele monstro que parece um Ultra Shed. Quanto mais você avança naquelas missões matando esses tais seres astrais, você consegue evoluir a sua forma de uma forma simples para uma forma mais forte. E a gente só tem acesso a alguns desses seres astrais. Os outros seres astrais eles aparecem como mini boss em algumas vezes muito rara durante o jogo. Então assim, os Soliders eles são completamente obedientes. Eles estão ali unicamente para matar monstros. Eles aparecem um Tarzared e o sistema, que é o sistema que guia a gente por todo o jogo, ele já fala: mate esse Tarzared de forma emergencial, porque ele sabe que se os humanos, o restante, né, os seus descendentes, esses clones, os Soliders desaparecer, todo o que sobrou do Império Humano desaparece. Então o que é que acontece? A gente tem a Ser lá no começo do jogo chamada de Eclipse. E a Eclipse dá pra gente esse poder de se transformar no tal Ultra Shed. E ao se transformar no Ultra Shed a gente tipo assim ganha muita força. Então talvez isso na história do jogo seja algo forte, mas dentro do jogo ele é mais um recurso de Ultimate mesmo. O que é importante a gente saber o que aconteceu? Possivelmente os outros seres astrais fizeram pactos com outros monstros, com outros seres alienígenas de outros planetas. Esses seres alienígenas ganharam essa mesma força de se transformar em Ultra Sheds. Em vez das suas estelas ficarem em volta deles, as estelas ficam dentro do peito deles. Se você perceber essa parte redondinha no peito,
Existem vários tipos diferentes de Tarzarid. Daquele Tarzarid que é chifrudinho, tem um Tarzarid que ele é mais magrinho, existe uma forma de Tarzarid que é como se fosse um polvo. Então existem vários tipos de Tarzarid, ou seja, cada um daqueles monstros, ele é uma transformação. Ele é uma transformação como se fosse aquele Ultra Shed, e através daquela transformação eles ficam muito poderosos. E por que eles fizeram esse pacto? Eles fizeram esse pacto porque eles haviam perdido os seus planetas haviam sido colonizados pelos humanos. E a gente sabe, na própria história do mundo real mesmo, quando os seres humanos eles chegam em um lugar novo e começam a colonizar, a gente sabe que geralmente eles matam o povo nativo daquela terra, dominam o povo nativo, aproveitam de todos os recursos daquela terra e geralmente eles vão embora. Então foi mais ou menos isso que eu acho que aconteceu com os vários planetas que os seres humanos foram conquistando. Os monstros que ficaram para trás, os seres que ficaram para trás, ficaram com tanto ódio, com tanto rancor, que fizeram esse acordo e se transformaram nos Tarzareds, criaturas de extremo poder que lutaram contra a humanidade e os derrotaram. A cutscene se passa há muitos anos atrás, pois a nave que levou a gente à Terra Prometida, que seria esse planeta onde a gente joga, que seria a Terra principal, a nave que levou a gente aqui no jogo, ela já está super velha. Todas as tecnologias que eram para nos ajudar parecem antigas. Todo o jogo parece sem objetivo. Isso porque os Soliders, eles são máquinas, eles são quase como seres que não têm alma. Eles estão ali apenas cumprindo os objetivos dele. E como o jogo ele não foi finalizado, né? Como o jogo, tipo assim, os monstros sempre respawnam, então possivelmente que eles estão limpando a Terra para que talvez os humanos voltem. Ou talvez os humanos simplesmente não existam mais e eles estejam ali apenas fazendo o serviço deles, o que eles foram programados para fazer. Daí você me pergunta, o que são então essas estelas? O que seriam, se os Soliders eles são seres artificiais, então o que as estelas estão lá? A estela tá lá para transformar a gente no tal Ultra Shed, mas também eu acho que as estelas são almas humanas. Talvez uma última tentativa de sobrevivência dos seres humanos através das suas criações. Então, os humanos, eles foram completamente derrotados. O Império foi destruído. Os Tarzareds dominaram, conseguiram, destruir seus grandes inimigos. E com isso, a humanidade, ao cair em desespero, não é que ela fez um pacto com as estelas. Na verdade, as estelas são a última fase dos seres humanos. As estelas estão ali no começo do jogo, não para você escolher qual vai ser a cor das suas estelas, só para ser um recurso bonitinho. Na verdade, é a estela que está escolhendo o seu corpo. A estela está escolhendo um corpo que mais se encaixa com o seu receptáculo mesmo. Então é isso que está acontecendo nesse jogo. Nós estamos completamente perdidos, procurando reacer um objetivo. A gente está tentando buscar de novo alguma coisa que nos façam voltar a ser seres humanos, mas nós somos máquinas. Nós estamos ali eternamente matando e matando, buscando um fim para uma coisa que não tem fim. Como se as coisas não pudessem piorar, a gente ainda tem uma das possibilidades mais sinistras. A gente tem uma das possibilidades que talvez os humanos tenham se transformado nos Tarzared. Sim, esses humanos podem ser tanto humanos que estavam buscando mais poder e acabou se transformando em Tarzared, ou talvez apenas essa seja a última fase do ciclo de vida de um Solider. Ele mata, ele evolui, vai ficando cada vez mais forte, até que em um certo momento ele pode acabar sendo corrompido, igual foi mostrado pra gente no modo história, que é possível que aconteça, e após ser corrompido, ele se transforma em um Tarzared. Após ele se transformar em um Tarzared, nós vamos lá e os matamos. Depois, nós, Soliders, continuamos jogando e evoluindo, e talvez um de nós um dia sejamos corrompidos e nos transformamos em Tarzared, e veremos nossos próprios companheiros nos matando. Essa é uma possibilidade
muito sinistra, mas também plausível. Porém, né, ela abre um grande furo na história, então eu deixei ela aqui no final como uma pequena possibilidade, uma pequena chance que talvez isso também seja verdade. De qualquer forma, nós estamos sozinhos. Os Soliders, eles dependem dos jogadores para existir, né? Então, como esse jogo ele é um jogo já antigo, é um jogo datado, é um jogo que ele possivelmente vai acabar sendo desligado em algum momento, essa é a minha homenagem para ele. A primeira, a única, possivelmente uma das poucas teorias que vão existir sobre esse jogo. Eu deixo meu adeus para esse jogo, deixo meu adeus para os Soliders e para toda a humanidade que está perdida no espaço nesse exato momento.